né? Quero agradecer o convite do Rodney na terceira CENIC. Vou chamar agora a física Tassiana Soares, de Virgínia, nos Estados Unidos, que vai falar sobre a importância do controle de qualidade efetivo no tratamento radioterápico com VMET e MRT. Seja bem-vinda, Tassiana. Prazer estar com todos vocês. Um prazer ver minha prima Nancy, tão amada. É um prazer demais estar em contato com as pessoas do meu amado país. Ótimo. Pois bem, então, eu sou a Tassiana, sou física médica aqui nos Estados Unidos e eu trabalho com radioterapia em tratamento de câncer. Este ano está fazendo 30 anos que eu comecei a trabalhar nessa área, desde o meu período de estágio e todo o período. Você pode passar para o próximo slide, por favor? Então, aqui eu tenho um pouco do meu background, ou seja, da minha carreira, né? Que eu comecei como física na Universidade Católica, fiz mestrado, tenho as certificações do Brasil, que é exigido, e também tenho um pouco de uma carreira de alguns anos ensinando na Universidade Federal de Pernambuco e na Universidade Católica de Pernambuco. Ao mesmo tempo, eu trabalhei, desde quando eu comecei, em 3 diferentes hospitais em Recife, que foi o Hospital do Câncer, que eu trabalhei todo o tempo, 14 anos, o Português e a São Marcos. Depois eu vim para cá por uma oferta de trabalho e estou até hoje. Já passei por 3 empresas, agora eu estou na terceira, já fiz algumas disciplinas no caminho da certificação aqui, e agora eu estou fazendo um mestrado na Universidade de Oregon, a Oregon State University, em Medical Health Physics, que seria uma física que ela trabalha muito com a radioproteção de um modo geral. Pode passar para o próximo, por favor? Então, nessa nota, eu tento mostrar um pouco de como que é a radioterapia aqui, certo? Já fazem 15 anos que eu estou aqui e me distanciei um pouco da radioterapia do Brasil. Ainda tenho amigos, sei um pouco como anda, e nessa forma, no contexto que eu vou mostrar para vocês nessa apresentação, vai ser o que a gente está fazendo aqui. Eu sei que no Brasil, em muitos centros estão sendo feitos. Pode passar? Então, radioterapia é uma área da saúde que trata com radiações, cânceres e algumas doenças, como, por exemplo, no calcânio, um osso, pode ser tratado e aliviado. Alguns bursites eu já vi também sendo tratado, mas hoje em dia, com a evolução das medicações, a radioterapia é mais dentro do contexto de tratamento de câncer, e tenho visto alguns casos de pterígio, que é aquela carnosidade que cresce na parte interna do olho. Então, nesse slide eu mostro alguns dos equipamentos que a gente utiliza para tratar. No lado esquerdo, em cima, você tem um esquema de um acelerador linear, que ele, através da aceleração de um elétron, ele produz a radiação ao elétron se chocar com o alvo, e a gente tem diferentes formas de fazer, diferentes tipos de energia, diferentes níveis de energia. Para cada. Eu trabalho com a máquina que ela tem 10 tipos de energias diferentes, energias de elétrons e energias de fótons. Do lado direito, bem do lado direito, eu tenho uma foto a braquiterapia, onde a gente tem uma pequena fonte radioativa dentro desse robô e que faz com que a gente consiga colocar dentro do paciente para fazer o que a gente chama de boost de tratamento. A gente dá uma dose de radiação mais localizada. Pode passar para o segundo, por favor?
Então, desculpa, gente. Então, como mostrou no slide anterior, então, teleterapia é um tratamento feito quando a fonte que emite radiação, ele está a uma distância fixa do paciente, na foto da esquerda com o acelerador. E no lado da direita é chamada de bracterapia, terapia próxima, a palavra que vem do grego. Então, a gente tem uma fonte pequena que a gente posiciona dentro do tumor, em contato ou na redondeza do tumor para dar um boost, um reforço de dose de radiação mais concentrada naquele local, evitando assim aparecer uma recidiva ou até uma metástase, porventura, naquela região. Pode passar, por favor? Então, a gente tem, eu coloquei nesse slide, eu achei interessante, é um slide que eu já tenho antigo, e que mostra aqui a importância do técnico e do tecnólogo na radioterapia. Então, ele precisa de uma formação de 2 anos até 4 anos, e a especialização dele vai de acordo com o equipamento, o tipo do acelerador que ele vai trabalhar. Existem alguns que fazem mestrado e quando eles fazem o curso, eles podem definir se vão para diagnóstico, para medicina nuclear ou se para radioterapia, entendeu? E existe uma certificação nessa área. Pode passar, por favor? Então, um outro profissional que trabalha muito com a gente como físico é o dosimetrista. No Brasil, quando eu estava trabalhando nos hospitais de câncer, o profissional dosimetrista não existia. Éramos nós, os físicos, que fazíamos os planejamentos, o cálculo da dose de acordo com a instrução do médico. O médico fala: eu tenho um pulmão, tenho um paciente que tem uma lesão pulmonar, no ápice pulmonar do lado direito, eu vou querer tratar com 6.000 centigraus, vamos fazer 200 centigraus ao dia e eu quero com essa devida técnica, em MRT ou VMET. Então, o médico define, o dosimetrista faz o planejamento de acordo com vários protocolos que a gente segue e passa para a gente, para o físico. Então, é um curso que pode ser feito a nível de bacharel, ele pode ser 4 anos. Muitas vezes você vê técnicos que fazem 2 anos a mais aqui e fazem e se transformam e podem trabalhar como dosimetrista, e existe uma certificação necessária para esse trabalho. Pode passar, por favor? Então, numa síntese, porque eu vou falar bem rapidinho aqui, mas existe um fluxo que a gente segue toda vez para que o paciente que ele começa ele sai do médico que descobriu que tem um câncer e depois vai para o oncologista que define quimioterapia e rádio, que ele chega na radioterapia, ele vai começar o ciclo dele com a gente. Então, ele começa a ter primeira visita com o médico define o tratamento, como que vai ser feito. É feito a CT, a primeira tomografia. Dentro da radioterapia, a gente já tem uma tomografia, então a gente faz lá, o técnico faz, manda para o dosimetrista faz o planejamento, manda para mim, como física, manda para o médico aprovar, o médico aprovou, manda para mim, como física, e eu sou a última palavra no tratamento daquele paciente. Então, é como a gente diz aqui, o físico, ele é aquele que vai caçar erro de todo mundo, ele tem que ser chato, porque ele tem que ser perfeccionista, e ele tem que checar todo o trabalho feito, desde o técnico até o médico, checar que o médico está tratando a lesão no local correto, checar a patologia, checar tudo, ver se o seguro liberou, fazer as charges, que é fazer a cobrança de acordo com o seguro, de acordo com o meu trabalho, não de todos os trabalhos, e assinar para liberar o tratamento. Quando a gente assina, a gente assume toda a parte desde o do posicionamento do paciente, a localização,
todo o que for referente ao tratamento daquele paciente. Vamos para o próximo? Então, depois que tudo é que vai ser aprovado, depois que a gente faz tudo, a gente tem que fazer um bocado de controle de qualidade. E depois que faz aquele controle de qualidade, a gente vai confiar nas mãos do técnico que vai reproduzir tudo aquilo que foi planejado para que a gente consiga debelar o câncer e tratar o paciente. 1 milímetro fora, 2 milímetros é muita coisa. Então, vamos para o próximo para eu poder mostrar. Então, para que a gente obtenha sucesso, me perdoa das imagens que não ficaram muito nítidas, mas para que a gente tenha o sucesso no tratamento do paciente, às vezes a gente trata tumores com 1 centímetro, com meio centímetro, e a gente não pode ter 2 milímetros de erro, porque é muito. Então, principalmente nessas máquinas mais muito nessas máquinas mais novas. Então, do lado direito que você vê o cubo d'água, é um cubo d'água, é um Phantom 3D completamente remoto, que eu aprendi a duras penas mexer com ele, é muito difícil, pesado, e eu trabalho com ele também para calibrar a máquina, para ter certeza que quando a gente libera 10 megavoltas, que é 10 MV, está sendo 10. Não pode ser 12, não pode ser 11, não pode ser 9,5, tem que ser 10, porque todos os cálculos vão em decorrência daquele 10 MV para tratar aquele paciente com aquela dose pequena todos os dias. No lado esquerdo, na foto que tem A e B, no lado B, eu estou checando, existe um tomógrafo acoplado pequeno à máquina que vai fazer uma tomografia por dia com a dose o mais baixa possível para que a gente possa alinhar. A gente não, os técnicos, eles alinham para fazer a comparação da tomografia que foi feita antes do planejamento dentro da clínica, não serve tomografia fora, com a tomografia que é feita, para que um sobreponha o outro, fique perfeito, entendeu? Para poder a gente tratar. E anexo a isso, nós temos equipamentos que monitora a superfície da pele do paciente, que quando o paciente respira, a máquina para. Ele mudar a posição dentro de um range, dentro de a gente dá não mais que meio centímetro, a máquina para. Então, se a gente pede, o paciente tem que segurar a respiração enquanto trata, para a gente, tudo isso para minimizar as doses nos tecidos circunvizinhos. Então, na figura A, você vê um dos equipamentos que a gente usa para fazer, a gente tenta reproduzir o que foi feito pelo dosimetrista aprovado pelo médico, a gente tenta reproduzir nesse aparelho redondo chamado de ArcCheck. A máquina vai rodar e vai checar a dose. Aliás, esse é o isocal. Esse é o isocal, mas o ArcCheck eu vou mostrar adiante. Esse A e B, ele é para calibração do sistema de tomografia, entendeu? E abaixo eu só mostrei, botei um exemplozinho rápido, onde tem 10 por 10 centímetros, você tem uma cruz e tem um círculo ali, é o isocentro da máquina. Tudo baseia nesse isocentro. A gente não pode ter 3 milímetros de erro. Pode ir para o próximo. Então, quando o médico faz o planejamento, quando o médico decide que quer tratar com a técnica, então, do lado esquerdo, eu estou mostrando que foi uma técnica muito tratada. A gente hoje usa para alguns pacientes, não usa para todos, o IMRT, que é a radioterapia de intensidade modulada. Você vê o rosa, o vermelho, o verde, o azul e o verde, é a entrada do campo de cada campo que foi calculado. E na parte vermelha é onde está a região central do tratamento. Então, é onde está o ponto quente de dose. A gente quer atingir ali. Um dos motivos que essa técnica não é muito usada é que, se você pode ver, você vê rastros de dose ao redor, onde entra cada campo. Você tem uma cor esverdeada, uma cor azulada, mais escuro. Então, isso quer dizer que naquela área está recebendo uma dose. Então, surgiu o VMAT, que é uma técnica de arcoterapia volumétrica modulada. Por quê? Porque
Do mesmo jeito que as MLCs conformam de acordo com a forma do tumor visto, de acordo com o ângulo que o campo está, que a máquina está, e quando ele vai girando, então ele faz um arco. Esse círculo todo cheio de tracinho significa o arco, a gente já sabe que é uma terapia feita a arco. Você vê que a dose está conformada nessa região que está parecendo um C, uma letra U, que a gente está atingindo, está tratando, isso deve ser um paciente que tem linfonodos positivos. Então, a gente trata aquela área. Você veja que a dose é minimizada nos ossos pélvicos e no tecido ao redor, que é o objetivo. A gente quer dar uma dose alta, minimizando a dose nos tecidos vizinhos. Vamos para a próxima? Então, aqui, pronto, aqui eu estou mostrando o ArcCheck. Do lado esquerdo, eu tenho o MapCheck 3, com um dos equipamentos que eu trabalho, o Trubin. Então, você vê que tem um aparelho conectado, pendurado, isso é pesado, eu tenho que levantar, encaixar na máquina e fazer. Ele tem muitos detectores na parte superior do array, da bandeja dele, da parte superior. Então, ele recebe aquela radiação e transforma em dose. Então, tem um software no centro que você está vendo, no lado esquerdo, do lado esquerdo, você vê uma imagem azul com uns desenhos assim. Então, isso aí foi o que ele pegou, coletou na máquina, e o do lado direito é o que o dosimetrista fez no sistema de planejamento. Quando esse software compara um com o outro, o erro não pode ser 5%. 5% para mim é muito ruim. Então, eu não posso ter 5% de erro. Eu tenho que ter não mais do que 2% de erro. Então, o tratamento para a gente bom é abaixo de 1%. Eu trato tranquila, não tem um problema. Mas se chegar a 2, 3, eu tenho que investigar o porquê que chegou a 5% essa diferença. E do lado direito, também é uma outra, é o work check, que eu falei por engano na outra. Então, ele tem detectores na superfície, recebe a radiação, manda para o software, a gente analisa do lado de fora através do software. Esse resultado comprova que eu tratei na região correta, do jeito que o software, que o TPS, o Treatment Planning System, o sistema de planejamento de tratamento, ele fez o cálculo prévio baseado no CT da paciente e o que a máquina é capaz de fazer, porque também tem isso, a máquina tem que ter a capacidade de liberar aquela dose daquela forma para que eu tenha essa comparação. Aqui, ninguém trata paciente, a gente não tem como tratar um paciente se não tiver esses dois aparelhos, porque eu não tenho como saber se minha máquina está liberando a dose do jeito que foi programada, entendeu? Então, vamos para o próximo slide. Então, aqui eu tenho um workflow, um fluxograma do que o dosimetrista faz e do que o físico faz. Você veja que, visualmente, você tem mais etapas para a gente, tem que completar o controle de qualidade, ele está dentro de 5%, se não está, eu tenho que voltar para saber o porquê que foi, eu tenho que voltar para o sistema de planejamento, tenho que falar com o dosimetrista o que foi que houve, eu tenho que ver se, com o médico, se tem que ser daquela forma, e até chegar a rejeitar o plano ou aprovar. Se rejeitar, recomeça tudo de novo. Se não, a gente tem que encontrar uma solução para tratar. Então, muitas vezes a gente é pago lá, aqui, em física médica, nesses 30 anos, é para resolver problema, resolver uma forma do paciente tratar, minimizando a dose nos tecidos circunvizinhos e dando a dose necessária para matar o câncer, debelar o câncer, destruir o DNA daquelas células. No lado direito, você vê a MLC, Multileaf Collimator, colimadores de várias folhas. Então, eles se conformam de acordo com a forma do tumor e também com a profundidade que a gente quer dar a dose. Então, por isso que tem que ser tudo computadorizado. Eu fiz muito cálculo na mão quando era 3D. Hoje em dia, com um cálculo desse, eu não tenho condição de fazer na mão. Tudo é computadorizado com
algoritmos muito avançados, mas a gente sempre tem um cheque secundário, um cheque terciário para ter certeza que a gente está tratando. No caso, esse é tão importante que um técnico em Nova York, eu acho que foi 2005, eles, durante o tratamento de um paciente cabeça e pescoço que estava tratando essa região aqui, a região da fossa até aqui, então o técnico estava conversando que, por um problema que deu na máquina, essas MLCs, em vez de conformar na forma do tumor e tratar aquela região, ele fecha e abre, de acordo com o giro da máquina, de acordo. Ele não fez. O resultado foi que o paciente teve uma alta dose de radiação e acabou falecendo. Então, para vocês terem uma ideia da importância da gente, do controle de qualidade, da gente estar em cima do técnico, da gente estar procurando ver o que está sendo feito para poder reproduzir milimetricamente o que foi feito no planejamento prévio, entendeu? Vamos para o próximo slide. E aqui eu agradeço com a foto do lugar que a gente tem uma casa nesse local, foi a minha primeira casa aqui nos Estados Unidos, e é do Parque Estadual em Lewis, Delaware, e eu botei no mapa aqui do lado para vocês verem. Delaware é um pedacinho pequenininho, uma coisa que Joe Biden tem uma casa, o presidente, atual presidente, tem uma casa próximo da minha, na beira-praia. A minha não é na beira da praia por causa dos furacões, é 20 minutos distante. E é um lugar muito bonito e eu espero que eu tenha conseguido explicar no tempo curtinho toda a importância do técnico para que ele, por exemplo, ele tem que executar todo aquele serviço que foi feito pela gente e mostrar o quanto que é importante o físico, que a gente às vezes passa a ser uma peça-chave no tratamento do paciente, para que seja efetivamente tratado com a dose prescrita e tudo mais, entendeu? Abaixo tem uma foto minha, do meu marido e das minhas duas crianças que estão ao lado. Se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que dá tempo de fazer uma perguntinha. E obrigada, Rodinho, pelo convite, como sempre. Excelente palestra, professora, muito obrigada. E como a professora terminou antes do tempo, gostaria de enfatizar a importância das doações. Estamos deixando o QR Code das doações no chat para quem tiver interesse em continuar fazendo essas doações para essa tragédia que ocorreu aqui no nosso país. Fiquem à vontade. E, assim, eu sou dosimetrista do Hospital do Câncer do Ceará. É, somos os profissionais que ficam nos bastidores, né? Os técnicos, eles Isso. ficam ali, têm todo o contato com os pacientes, mas sempre também com muita importância, tanto os dosimetristas, Muito bom. os físicos também. É, aqui também, aqui a gente tem os dosimetristas, geralmente eles trabalham online, então a gente acaba também ajudando um pouco eles também, e é um conjunto de fatores, é um conjunto de trabalho. Se eu não me sinto confortável com a vontade, com o planejamento feito, eu questiono, você seria a primeira pessoa que eu entraria em contato. Por que que você fez assim? Entendeu? Por que que você não fez desse outro jeito? Como que eu faço com esse paciente? Por quê? Então, o dosimetrista e o técnico que está na tomografia, eles explicam muito, o paciente ele não pode deitar nessa posição, a gente tem que fazer dessa forma, ele tem uma curva nas costas, corcunda, por exemplo, escoliose, lordose, ele não pode ficar, então tem muita gente trabalha muito junto. É um tratamento bem individualizado, né? É bem Individualizado, personalizado. Então, cada paciente vai ter suas peculiaridades, exatamente. precisa E eu desse feedback dos profissionais para poder estar dando certo. Muito obrigada pela palestra, professora. nada, obrigada pelo convite, estejam às ordens. Tá, ok.